Algo que eles estavam... Fechou agora, né? Fechou meio-dia e não há mais possibilidade de o Dudu ser negociado, segundo o Palmeiras. E aí o Dudu agora vai ter que ficar por aí e sorria, né? Enfraqueceu um rival, que é o Atlético Mineiro, e a soma agora de 150 milhões com a venda de 7 jogadores. Assim está a vida do Palmeiras hoje. Perfeito, um cheque-mate. Só o lado do Dudu é que parece que ficou meio... Né? Eu quero ver ainda a carinha dele numa entrevista. Tá muito só citando... Entrevista você não vai ver. A carinha. Uma entrevista depois do jogo. Ele jogando. Sim. Vamos ver ele jogando. Porque eu perguntei pro... Ele não gosta de entrevista. Conversei com um dirigente do Palmeiras. Vai nem na bola de prata ele vai. Estava explicando essa manobra do Alexandre Matos. O Palmeiras, os dirigentes do Palmeiras estavam em festa por conta dessa manobra do Alexandre Matos. Aí eu perguntei para um outro dirigente, falei, mas e aí? E o Dudu? Beleza, ficou e tal. Ficou com que clima? O Dudu é meio complicado, né? A gente vai conversar com ele. Vamos ver como é que vai ser se o Dudu ficou. O Dudu já é um cara meio bipolar. Vamos ver como é que ele vai lidar com essa frustração. Eu lamento pelo Roger Guedes, né? Porque ele mostra tanto potencial que bom, se ele tivesse um comportamento um pouco mais suave, não de encrenqueiro de reality show, que ele parece aquele cara da Fazenda, que entra só para arrebentar. Sabe? Se ele não tivesse isso, o potencial que ele tem, que ele já demonstrou um período tão curto, né, no Atlético, nossa, era para cifras muito maiores e nenhum mercado alternativo chinês, era mercado europeu. Mas, olha, Só ele que é tão novo que muita coisa ainda pode acontecer na carreira dele, né? Pro bem ou pro mal. 21 anos, sim. Bom, mas em pouco tempo ele já conseguiu cada coisa explosiva também, por outro lado, né? Sim. Claro que tem isso, é bom lembrar. Personalidade difícil, como há muitos, né? O Dudu também é assim, tantos outros, Cueva é assim. A gente que gosta de bom futebol e gosta quando aparece jogador talentoso, a gente torce para que o cara foque, se concentre e tal. Mas até os caras, assim, até históricos, com um comportamento mais complicado, é difícil encontrar um parâmetro semelhante de rejeição de elenco, como o Roger Guedes sentiu, por exemplo, no Palmeiras. Eu já falei algumas vezes aqui do ano passado, lá daquela entrevista, um jogo que ele cometeu um pênalti quando ele entrou no finalzinho do jogo. Isso foi contra o Bahia. Isso. E depois do jogo, perguntaram pro Fernando Praz, e aí, foi pênalti? Geralmente, né, o jogador do seu time fala, não, foi não, ou não vi. O Fernando Praz falou, não, foi sim. Um absurdo o pênalti. Quer dizer... A rejeição gigantesca. Então, por um curto período como esse, é impressionante. Eu lamento pelas oportunidades que ele já vai perdendo. Isso é muito maior do que está sendo. A favor dele tem o fato de que a última impressão é boa. Sim. Tudo isso são coisas... Não, e mesmo disciplinar. Ele foi domado. O Atlético, ele sai domado. O Atlético abraça, né, o Roger Guedes nesse momento. A última impressão é muito boa. Se ele mantiver, se ele cumprir os 3 anos de contrato que chega, volta com 24 anos... E ainda com essas coisas como se fossem coisas do passado, de um passado. E a experiência, o passar da idade e uma experiência, assim, numa cultura tão diferente, morando longe, às vezes ajuda o cara a amadurecer, né? Agora, por exemplo, esse período agora de segundo semestre é o período tradicional de laboratório de seleção brasileira. Sim. Ele indo para a China, o cara que está sendo artilheiro do Brasileirão. Dá uma sumida. Isso aí ele coloca à parte. É o período agora que tem mais nomes improváveis, nomes assim mais arrojados na tentativa do técnico, é agora, segundo semestre, depois da Copa do Mundo. Isso aí ele está colocando totalmente à parte. Ele adiou esse plano, né? Volta com 24 anos, depois se cumprir, acho que nem... Esses 3 anos, não sei se vai cumprir os 3 anos, mas se cumprir... E ele já ia sair mesmo, ou para o mundo árabe, ou para a China, ele era a bola da... Mas ele podia ir para o Porto, né? Ele podia ter ido para o Porto. Seria do ponto de vista de... Aí não, aí é história. E assim, se o Roger Guedes coloca a cabecinha no lugar... E manter o nível de atuação que ele vinha demonstrando no Atlético no Porto, Marcela. Nossa. Ele, em uma temporada, em julho do ano que vem, ele tá em outro a gente está falando de propostas da Premier League, de grandes clubes do futebol europeu. Aí o Porto já vira vitrine. Certamente. E o Porto não vê nenhum problema nisso, viu? Não. O Porto se utiliza dessa questão de porta de entrada para os clubes, para os jogadores brasileiros e faz muito dinheiro com isso. Que também tem o outro lado, né? Hoje de manhã eu publiquei no meu blog uma matéria, eu tive acesso a uma proposta que o Cueva recebeu. E depois a gente vai falar sobre o assunto Cueva. E aí tem lá os dados, né? Proposta para o Cueva, ele iria em março para o time chinês. Primeiro ano, professor, 3 milhões de euros limpos de impostos. Segundo ano, 3 milhões de euros limpos de impostos. Terceiro ano, 3 milhões de euros por temporada, tá? Aí eu multipliquei 3 por 4,50, salário de R$1.100.000. Aí o cara ganha aqui 350 mil. Aí o cara pega a calculadora, R$1.100.000 por mês, 3 anos de contrato. Pô, eu quero ir agora, entendeu? Então,
na teoria, pô, o Roger fez uma escolha errada. Mas quando as cifras devem ser parecidas também, né? Aí o cara fala, vamos embora, assina isso aí logo. O Palmeiras fazendo pressão, o Atlético Mineiro, nesse caso, com a bolada que levou também fazendo pressão. O cara do Criciúma desesperado, pelo amor de Deus, esses 12 milhões e 200 mil vão fazer minha temporada muito diferente. A notícia eu fiquei sabendo pelo Criciúma. O Criciúma estava tão ansioso que colocou no ar, não sei se colocou antes, eu vi pelo Criciúma. Coisa que eu tô aceitando, né? Quanto pro Criciúma mesmo? 12 milhões e 200 mil reais. Imagina, isso... Maravilha, né? Poxa. Eles devem ter uma folha de 2 milhões de reais, Maurício. Paga Eles têm meio ano. 6 meses de folha garantida. O Pablo Rodrigues está falando, o Roger Guedes é mais jogador do que o Dudu, o que é que vocês acham? E aí ele está falando por conta da comparação dos valores oferecidos. O Roger Guedes tem mais potencial que o Você Dudu. pode falar potencial. Agora, Ainda o não. apresentado não tem como comparar. O Roger Tanto Guedes que- são explosões momentâneas que a gente faz. Nossa, ele é bom jogador, potencial gigantesco. Mas o Dudu construiu já muito mais, Tanto incomparável. que o Alexandre Matos, quando ele vai falar com os diretores do Shandong Luneng, ele fala, ó, a gente vai cobrar muito menos, porque a gente sabe que ele teve problemas extracampo. Tanto que ele não está aqui com a gente, tanto que ele está no Atlético Mineiro. O Palmeiras recusou proposta de 15, o outro ele vendeu por 9,5. Exatamente. Sendo que o Dudu acho que tem 27, 28 anos, o Roger tem 21. Então esses problemas extracampo, o comportamento do Roger influenciaram no valor. Se ele fosse um cara bonzinho, Marcela... Bota na cabeça, ele está tendo prejuízo com isso. Está ótimo pelo que ele representa. Mas ele está tendo prejuízo. Se ele fosse um cara... E o Cueva da mesma maneira. E ó, Porque o Cueva sirva de vendido por 8 exemplo, milhões mas de euros. é bom para os outros jogadores olharem e verem o que mas aí que tá, acontecendo. Marcelo. Sirva de exemplo. Só que aí ele vai e fecha por 3 milhões de euros por temporada, entendeu? Não perdeu tanto. Sempre vai Quem ter uns perdeu loucos foi o assim. clube. Durante Silva de exemplo, sempre vai ter uns loucos. Quem perdeu foi o Tem. clube. A cada geração tem um louco assim. Não importa o exemplo. Se ele né? fosse bonzinho, ele teria saído direto do Palmeiras para o exterior, Sim. não sei para que clube. O Atlético não estaria nessa parada, o Atlético só está nessa parada porque o Roger Guedes, em algum momento da vida, foi quem ele era. Em alguns momentos, né? Em alguns momentos. E esse negócio de falar, sempre tem, por exemplo, anos 90, Edmundo, que temporada teve no Vasco? Foi pra Fiorentina. E já estava detonando a Fiorentina. Tava bem também lá, né? A Fiorentina estava em terceiro lugar quando ele decidiu voltar ao Brasil para o Carnaval. Ai. Imagina o Edmundo se mantivesse num período significativo o nível de desempenho que ele teve no Vasco em 97, a sequência que já estava excelente na Fiorentina, o que ele poderia ser no continente europeu. Pois é. E não foi. É o animal. É o animal. Verdadeiro animal. Edmundo é um animal. Viola também, né? O Viola foi... Poxa, foi uma pena, porque ele tinha bola para ter tido uma carreira mais sólida na Europa, na Espanha, né? Acabou voltando e daí nem ficou legal para a imagem, porque por motivos, né, muito tacanhos, né? Tipo, me falta arroz, me falta feijão, me falta o calor A tal da adaptação, né? Que a gente tem ouvido cada vez falam, menos. com outras palavras. Isso é bom. Mas eu acho que cada vez mais o profissionalismo chega mais cedo a esses jogadores. Antigamente não era desse jeito. Antigamente chegavam pro Edmundo, que ficava ali, mas que estava jogando, mas que não tinha empresário, que não tinha... Empresário até tinha, mas que não tinha um assessor de imprensa, que não tinha um monte de gente ao redor, que não tinha os parças falando no ouvido, olha, tem que fazer isso, não tinha ninguém tirando foto, porque tinha que postar nas redes sociais. Não existia muito isso. Era mais ele, o parça já podia não empresário, ter às mesmo, vezes o pai, às vezes alguém da família, e eles conseguiam se resolver mais escolaridade facilmente. também, Marcelo. Acho Também, que hoje, isso cada vez conta. melhor formados. Verdade. E aí tem o Álvaro, tô falando do que entrar e jogar bem no início do Palmeiras. No início do ano, o Palmeiras queria vendê-lo e ele não quis ir. Na verdade, o Palmeiras não quis vendê-lo, né? Tanto que comemoraram a não ida do Dudu no começo do ano também, quando ele teve. Mas o Dudu também uma naquela época não proposta queria ir. bacana. O Dudu... Por causa da esposa dele, né, que pediu. E aí foi por isso que o Palmeiras renovou o contrato dele, aumentou o salário, aumentou a multa rescisória. E é também por conta disso que o Palmeiras agora está dizendo, não vai. Você não pode ficar nem triste, porque em janeiro a gente combinou que você ficaria, lembra? Sim, é verdade. Nada não é caro, né? E tem uma coisa, a gente não pode falar do Roger Guedes também de que é um cara sincero, né? Porque as últimas entrevistas dele, ele estava deixando muito claro que ele queria sair mesmo. Só eu e meus empresários ofereceram sim aumento de salário, mas eu não aceitei, a gente não aceitou porque não é uma coisa boa pra gente. E tome falar, a gente fala tanto, né, que gostaria de ver essas entrevistas com os jogadores de futebol. Foi sincero, porque depende também do estofo do jogador, né? Quando chega um menino de 21 anos que está recebendo um aumento de salário para ficar no Atlético Mineiro, que é um grande clube, a gente pensa assim, tem que aceitar e ficar. Afinal, faz pouco tempo que ele está aqui no Campeonato Brasileiro e mostrando o futebol. Mas, pelo menos de sinceridade,
Estamos aí.